que o governador disse ao senhor, prefeito? Bom, a reunião de amanhã é uma reivindicação dos prefeitos da região metropolitana. Nós nos reunimos há questão de 15 dias com o novo secretário de Recursos Hídricos e reivindicamos dele a instalação de um comitê de crise. Por que um comitê de crise? Porque na situação que nós estamos vivendo, as pessoas estão sofrendo muito com a falta d'água, você tem comportamentos que podem acarretar outros problemas. Caso clássico da dengue. Se as pessoas reservarem água limpa, em recipiente, sem tampa, caixas d'água, baldes ou o que quer que seja, você vai ter uma explosão de casos de dengue na região metropolitana. Então, se a gente não souber prevenir, como é que se previne? Comitê de crise com gente que decide. Não é com... Você pode até ter um conselho da cidade ou do estado para ouvir, mas é preciso ter um grupo executivo que tome medidas para não deixar faltar água em posto de saúde, em escola, em hospital, em presídio. Segunda coisa, um plano de contingência. Dependendo da severidade da crise, ela já está severa, mas ela pode piorar. Queiramos que o Cantareira suba cada vez mais e a gente escape dessa ameaça que seria muito grave. Um rodízio de 4x2 é uma coisa que ninguém nem consegue imaginar como seria. Passar 4 dias sem água. Então, todo mundo torcendo para a chuva vir, mas ao mesmo tempo tomando as providências para amenizar o sofrimento da população. Então, eu estarei lá amanhã. Eu espero que nós tenhamos um plano de contingência com cenários para que a gente possa atuar e colaborar com o governo do estado para superar, sobretudo, o período de estiagem. Porque o problema não é agora. O problema é a água subir o suficiente para nós passarmos o período de estiagem. Prefeito, eu queria falar da sucessão, só um minutinho, Raquel. Eu queria falar da sua sucessão. Eu tenho lido que a senadora ex-prefeita Marta Suplicy está negociando a saída do PT, está pensando em deixar o PT, que ela tem feito várias críticas, entrar em outro partido para disputar a prefeitura. O senhor já pensou nisso? Vou ter que disputar com a Marta Suplicy? Você sabe que eu não penso muito nessas coisas, não? Na reeleição o senhor pensa assim. Tem muito tempo pela frente, em primeiro lugar. Segundo lugar, eu acho que a Marta... Eu comecei a minha vida pública na gestão da Marta a convite do João Sayad. João Sayad, que não é petista, que já serviu a governos tucanos, a governos do PT. João Sayad, que é um economista muito respeitado, me convidou para ser seu adjunto. E eu, então, entrei na política pela mão dele. Tive a honra de participar do governo dela. Acho que foi um bom governo. Inclusive, terminou com um bom índice de aprovação. Mas ela não foi reeleita, hein? Apesar de não ter sido reeleita. Hoje, nas pesquisas mais recentes, é lembrada como a melhor ex-prefeita da cidade. Então, nós temos que respeitar a Marta. Se depender de mim, ela não sai do PT. Eu acho importante mantê-la no PT. Eu não sei se ela tem efetivamente essa intenção, porque eu nunca ouvi da boca dela. Mas... eu acho que ela tem uma trajetória importante, de alguma coisa em torno de 30 anos no PT. Acho que seria uma perda. E as críticas que ela fez ao PT, prefeito, o senhor concorda? Olha, acho que cada um tem uma cabeça, né? E eu acho que... ela falou que o partido tem que mudar ou acaba. O senhor acha que tem de mudar? Eu acho que todo partido passa por esse tipo de coisa, né? E se eu não achasse que tinha que mudar, não tinha entrado na política. Eu podia ter... Aliás, eu ia voltar para a universidade quando o Lula me convidou para ser candidato. Eu, na verdade, o pessoal acha que eu saí do ministério para ser candidato. E, na verdade, não. Eu tinha já decidido deixar o ministério um ano antes. Comuniquei à presidenta Dilma que ficaria um ano a mais. E quando saí, quando se aproximou a data da minha saída, recebi o convite do presidente. Mas a minha intenção era voltar a dar aula na Universidade de São Paulo, da onde eu sou professor. Então, eu acho que o PT tem que fazer um esforço para manter a Marta. Porque a Marta é importante, ela representa bandeiras importantes. Estou falando isso aqui, né, de alguém que, segundo você está dizendo, pode estar concorrendo comigo. Mas não vou mentir por causa disso. Eu gosto dela, acho que ela fez um bom trabalho, deixou um legado importante. E eu acho que o PT tem que se esforçar por mantê-la no PT. Prefeito. Porque ela é um patrimônio importante do partido. Prefeito, recentemente o senhor substituiu o seu secretário de Educação, César Calegari, pelo Gabriel Chalita, e eu gostaria de saber se foi uma escolha meramente técnica ou se há um viés político para poder aproximar o PMDB e tê-lo como aliado numa possível candidatura à reeleição.
Você sabe que a minha amizade com o Chalita tem quase 10 anos. Eu sou amigo do Chalita quando ele era secretário do governador Alckmin, secretário de Educação. Ele foi secretário de Educação do governo Alckmin, do segundo governo Alckmin, por 5 anos. Então é uma pessoa com experiência, né? Foi secretário de Estado da Educação por 5 anos. E quando ele estava no PSDB, nós firmamos uma amizade porque nós colocamos o interesse da educação acima dos interesses partidários. Eu quero te dizer uma coisa que é importante para os dias de hoje. Eu, como ministro da Educação, eu aprovei 2 emendas constitucionais e mais de 50 projetos de lei no Congresso Nacional. Sabe o que é difícil aprovar uma emenda constitucional, né? Todas as minhas iniciativas, todas sem exceção, as 2 emendas constitucionais e os 50 projetos de lei, todas tiveram o apoio do PSDB. Porque eu construí com o PSDB a reforma educacional. Ampliação de escolas técnicas, universidades, ProUni, tudo foi feito com o apoio da oposição. Às vezes a gente tem a mania de achar que democracia é um fla-flu, não é isso. Tem o fla-flu da democracia, mas tem o espaço do entendimento. Nós temos que preservar o espaço do entendimento para construir consensos. Isso está hoje no Brasil comprometido. Por exemplo, o plano diretor de São Paulo, que eu aprovei o ano passado, é um plano diretor elogiado pela ONU. Não é um plano diretor elogiado só pelos paulistas, pela ONU. E o PSDB votou contra para marcar posição. Isso é uma coisa que não acontecia. A proposta da Câmara mudou, aprovou agora um novo plano diretor, o senhor vai vetar? Como é que é? Não, o plano diretor fui eu que mandei para a Câmara. Prefeito, a questão aprovou em junho do ano passado. Tá, a questão do secretariado que está sendo discutido. O senhor nomeou recentemente 2 derrotados nas urnas para o secretariado seu, o senhor Padilha e o senhor Suplicy. Quer dizer que a prefeitura está funcionando, já tem até piadas, com uma espécie de agência de empregos. Quer dizer, teve 2 desempregados que poderiam exercer sua vida profissional, um é médico, outro é economista, professor universitário, como é sabido, tal, foram para a prefeitura. Segundo ponto, aquele episódio noticiado pela Folha de São Paulo, não por mim, saiu na Mônica Bergman, acho que saiu no painel também, em relação a 3, se não me engano, 2 ou 3 amigos do seu filho, e que foram para a prefeitura, segundo a informação do jornal, abre aspas, para renovar, para rejuvenescer a administração municipal. Como é que o senhor explica esses fatos? Bom, eu tenho a honra de ter o Suplicy na equipe. É uma pessoa que serviu o país no Senado por 24 anos. Acho que perder a oportunidade de contar com a experiência dele na área que ele mais gosta, direitos humanos, acho que é um equívoco. Eu acho que tem certas coisas na política que se reverencia as pessoas que têm experiência, que têm tradição, que têm o nome. Ele teve 40% dos votos na capital para o Senado. Que grandes projetos o senador Suplicy realizou nessa área de direitos humanos? Se tem alguém que é o pai do Bolsa Família, é o Suplicy. O renda mínima não é o Bolsa Família. Óbvio que é. A matriz é. Mas olha, eu estudei esse assunto, dei aula até sobre esse assunto. Quero te dizer o seguinte, Suplicy foi a primeira grande liderança no Brasil a defender programas de transferência de renda para acabar com a fome. E o Brasil é líder hoje no mundo nesse quesito. É óbvio que o Lula tomou a decisão política de acabar com a fome. A renda mínima é dele. Mas quem começou essa história toda, isso tem até frases do próprio Fernando Henrique Cardoso reconhecendo. Tem um livro de debates no Senado em que o então senador Fernando Henrique Cardoso, antes de ser eleito presidente, reconhecia no Suplicy a liderança que ele é, efetivamente, no combate à miséria. Falando de direitos humanos, eu acho que como a miséria é o pior problema que o mundo vive, uma pessoa da qualidade dele não pode ser simplesmente dispensada porque ganhou 3 eleições e perdeu uma. Aliás, ganhou 3 para o Senado. Mas ele foi deputado estadual, foi deputado federal, foi vereador. O Padilha é uma pessoa que foi, com 38 anos, chegou a ser nomeado ministro. Mas é de assuntos governamentais, né? E depois da saúde. Mas se ele fosse para a saúde... mas olha só, de novo a história, né? A história nos separa às vezes. O primeiro cargo do Padilha, de ministro, foi justamente de relações governamentais. Sim. Se você se puxar pela memória... É verdade, você tem razão. Mas... eu considero o Padilha uma das pessoas mais habilidosas na política. Ele, inclusive, ele depois foi para o Ministério da Saúde, mas o primeiro ministério que ele assumiu foi justamente a SRI,
Secretaria de Relações Institucionais, que equivale às relações governamentais. prefeito, E os três rapazes? E os três rapazes? Olha, na verdade, aí tem um pouco de maldade, que é natural, né, no mundo do jornalismo, né? É um pouco de maldade. Tá te chamando de maldoso. Não, ele está citando a Folha de São ele Paulo. tá repercutindo o jornal. É, o que tava Acho que na nesse Folha. particular ele está sendo correto. Obrigado, hein, prefeito? Imagina, Muito obrigado. é um prazer. Muito obrigado. Deixa eu te falar. Eu acho que a gente precisa... Tem poucos jovens atraídos pela política. Difícil você achar hoje um jovem que se empolga com a política. Quando eu digo a política, não é ir para a rua reivindicar. É fazer acontecer. É difícil achar. Dois desses meninos foram presidentes do Centro Acadêmico 11 de Agosto. E eles me foram apresentados durante a campanha de 2012. Eles se aproximaram da campanha, foram presidentes do Centro Acadêmico 11 de Agosto do Largo São Francisco. Eu fui presidente do 11 de Agosto do Largo São Francisco, em 85. Os conheci, eles se formaram, passaram no exame da Ordem dos Advogados do Brasil 1 ano antes de formados. Portanto, e se dispuseram a ganhar um salário muito abaixo do salário que ganhariam no mercado, pela experiência administrativa de participar de um governo. Então, eu acho que se pessoas com esse currículo que se dispõem a ajudar, e obviamente que não são os únicos jovens que estão sendo contratados pela administração, eu acho que a gente não deve perder a oportunidade. Prefeito. São jovens formados pela melhor universidade de direito do país, a tradicional universidade Faculdade de Direito Largo São Francisco, que a ordem atesta os conhecimentos, né? Muita gente não passa no exame da ordem, eles passaram 1 ano antes de formados. E foram líderes estudantis, foram presidentes do 11 de agosto. Por que não aproveitá-los? Eles não são meus parentes, eles não são nada meu. Agora, quando um político nomeia filho de outros políticos, aí ninguém fala nepotismo nada. cruzado. Ninguém fala nada. Quando eu pego um jovem que não tem nenhum grau de parentesco comigo e que quer trabalhar, eu sou criticado por isso, eu acho estranho. Voltando Agora, à eu não nomeio filho de político, não nomeio parente, não nomeio ninguém disso. Nunca. Eu estou há 14 anos na vida pública. Eu não tenho uma insinuação de ter feito alguma coisa para beneficiar quem quer que seja. Só voltando eu acho rapidinho, um pouco injusto esse tipo de coisa com eles. Certo. Porque a gente está aqui para ser criticado. Mas os meninos estão querendo ajudar. Só voltando rapidinho a pergunta do professor Willer em respeito ao ex-senador Suplicy e ao Padilha, derrotado nas eleições também. O senhor acha que personalidades públicas que foram rejeitadas pelo eleitorado, elas merecem um espaço na administração pública? Olha, o governador Alckmin, quando perdeu as eleições para presidente, em 2006, foi convidado pelo Serra para ser secretário de Desenvolvimento. O erro não justifica o outro, mas alguém perguntou para o Serra se ele estava acolhendo um derrotado nas urnas? Vale para ele também. Lógico, mas eu acho errado. Eu acho que o governador Alckmin, quando saiu do governo, disputou a presidência, um homem com a experiência dele, tinha sido governador por 3 vezes já. Né? Não, por 2 vezes. Tempo demais. Em 2006, ele já tinha sido... quando o Covas morreu, ele assumiu, ele foi reeleito. Daí saiu do governo para ser candidato a presidente. Perdeu. Queria participar da vida pública. O Serra convidou para ser secretário. Nós vamos dizer o quê? Que o Serra errou? Uma pessoa que foi 6 anos governador, 6 anos vice-governador, queria continuar contribuindo. Não paira nada sobre a conduta dele. Né? Agora precisa oxigenar a política, renovar a política. Mas é óbvio. São as mesmas figuras que a gente vê. Mas quando a gente renova, a gente também... Sai do Senado, vem para a administração, volta para a prefeitura, vem para o governo. Mas olha... São as mesmas figuras, mesmas eu estou fazendo esse paralelo. Como é que a gente pode falar em renovação política se os políticos não se renovam? Olha, vamos pegar o meu caso, você está falando de mim. Eu tenho o meu secretário de Finanças é um ex-sócio da McKinsey, uma das maiores consultorias do mundo. A minha secretária de Planejamento é professora titular da Universidade de São Paulo. O meu secretário de Negócios Jurídicos era um professor da USP, hoje é um procurador-geral do município. Eu estou falando de pessoas... O meu secretário de Turismo é um empresário reconhecido, o Wilson Poit, que está na SP Tours, que vendeu a empresa dele e resolveu se dedicar à política.
Então, eu estou dando 4 exemplos de pessoas que não são do mundo político e que estão colaborando com a política. Agora, isso não me impede de aproveitar outras pessoas que são do mundo político. Vou citar um caso. Celso Jatene é meu secretário de esporte. Nunca tinha vivido uma experiência administrativa. Foi por 3 vezes vereador. Estou aproveitando ele num cargo administrativo pela primeira vez. Sobrinho do meu querido e falecido amigo Adib Jatene, uma família bacana, uma família que serviços prestaram para o país, quis colaborar com o governo. Por que eu não vou aproveitar? Então, no meu governo tem gente da política que não teve experiência administrativa no passado, gente que não é da política que está querendo colaborar com o governo e gente que é da política. Por que eu não posso combinar? Agora, se forem pessoas éticas e competentes, vamos deixar trabalhar. Agora, se paira alguma dúvida sobre ou a conduta moral ou a competência, a gente afasta. Não tem problema em relação a isso. Eu, no Ministério da Educação, eu tinha muito mais cargos, não vou dizer do que São Paulo, mas eu tinha cargo para Chu. Eu nunca tive uma acusação de ter nomeado alguém que não fosse por critério de competência e de técnica e ética. Passei 6 anos lá, não tem uma anotação sobre a conduta de ninguém da minha equipe. Poderia ter. Isso não me desmereceria, porque às vezes você pode cometer um equívoco na escolha. São tantos assessores, você pode errar num caso ou no outro. Isso, graças a Deus, não tem acontecido comigo até o presente momento. Então, eu tenho uma equipe que eu acho que é uma equipe honrada, que está vestindo a camisa da cidade. Prefeito Haddad, muito obrigado pela sua presença. O senhor convenceu que é um bom debatedor. Talvez o senhor tenha vindo muito pouco à Jovem Pan. Devia comparecer mais aqui para dar os seus esclarecimentos sobre o trabalho da cidade. Só vou lhe pedir um compromisso, puxando pela memória. Eu sabia que ia vir. Não, mas é verdade, é verdade. O senhor é jurista, é lá da Casa de São Francisco. O senhor fala que a presidente Dilma nunca, o governo nenhum, deu tanta liberdade para investigar. Isso não é verdade, prefeito. Isso está incerto na Constituição de 88, no artigo 127, que deu ao Ministério Público um grande poder. Não, mas hoje a Constituição do Brasil, no artigo 127, dá ao Ministério Público um poder que nunca teve. Não depende da presidente. Mas quem foi o primeiro presidente que escolheu o primeiro da lista do Ministério Público? Mas isso é o mérito de escolha. Eu estou falando de preceito constitucional. O senhor é um professor de direito. Mas se você escolhe alguém que é um compadre, se você escolhe um compadre para ocupar um cargo desse, a autonomia pode estar na lei, mas não vai estar na prática. Jamais feriria a Constituição, o senhor sabe disso. Mas acontece que você... Por que nós defendemos escolher o primeiro da lista do Ministério Público? Para garantir o preceito constitucional. E o primeiro presidente que fez isso foi o Lula. Mas o PT votou contra o texto final da Constituição. Devemos sempre nos lembrar disso. Mas não nesse particular. Votou por outras razões. Mas não, votou nesse contra particular, não. Assinou, mas votou contra. Mas não nesse particular, Vila. Tanto concorda com esse preceito que foi o primeiro presidente que fez valer a independência do Ministério Público, escolhendo o primeiro da lista. E você vê o trabalho independente que fizeram. Não teve para quem. Eles fizeram, como o Janot está fazendo agora. Então, são procuradores que estão fazendo um trabalho independente. Você pode gostar ou não gostar. Você pode concordar ou não concordar. Mas ninguém acusa hoje o Ministério Público Federal de dependência do Executivo. Não tem. Tá certo? Prefeito Haddad, obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Nosso microfone estará sempre à disposição sua e da cidade de São Paulo.